Acho que deu uma acalmada aqui, gente. Deixa eu tirar um pouquinho aqui, que eu tô quase sem conseguir respirar, né? Mas vamos lá. Nós estamos aí estamos na sala aqui com o Daniel, faz assim, Daniel, aí, com o Daniel. Daniel é catequista, né, da nossa comunidade e catequista também da etapa de adultos, da turma de segunda-feira, né? E hoje, né, a gente tinha conversado essa semana e eu tinha pedido auxílio dele para nos ajudar nesse encontro e por uma providência, né? Seríamos hoje nós três e hoje quase que fica só o Daniel, mas eu falei assim, tadinho, né? Eu chamo ele, largo assim, saio correndo, né? Eu falei assim, não, né? E ele também serviu comigo, ele estava na música hoje e eu estava ali como Messi, e foi uma correria só. Lembra quando eu falei para vocês, quando a gente começa a fazer uma catequese, tudo acontece naquele dia, que é para poder falar assim, ó, não vai não, né? Então, hoje foi esse dia para mim, entendeu? De manhã até agora, só pela providência mesmo de Nosso Senhor. Então, quero agradecer muito, né? Pedir a todos que nós possamos rezar uma Ave Maria pelo Daniel, que hoje vai falar para nós, né? Sobre um tema tão importante no qual a igreja, né, dedica o mês de setembro à palavra de Deus, à Bíblia, e é uma oportunidade para nós catequizandos conhecermos um pouco mais e criar essa intimidade, como eu coloquei lá no grupo hoje para vocês. Sem essa intimidade, sem essa vivência com a palavra de Deus, né, a gente vai se perdendo. Então vamos rezar uma Ave Maria pelo Daniel, pela família dele, que o Espírito Santo possa conduzir cada palavra para que essa palavra produza fruto nos nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Daniel, a palavra é com você. Boa noite, gente. Tudo bem? Bom, a Leide já fez a apresentação. Eu sou catequista também de adulto, da turma que já está quase no finalzinho. E hoje foi essa correria aí que a Leide falou. Deu tempo até de encaixar um lanchinho aqui, mas daquele jeito, né? Você está melhor que eu, que eu ainda vou conseguir pegar uma água. Ainda está na igreja, né? Eu consegui correr para casa e comer rapidinho, assim. A Nanda preparou ali um pão enquanto eu imprimia os negócios aqui e tal. Mas deu certo. Eu não tenho Ananda aqui, viu? Então... Na próxima eu te empresto ela. Tá bom. Então vamos lá. A gente vai falar de Bíblia. Todo mundo recebeu a Bíblia aí para o começo dos encontros? Já receberam? É aquela da CNBB? Só para confirmar aqui. Beleza. Então vamos lá. Bíblia. O que é uma Bíblia? Para começar, pela etimologia da palavra, como a gente deve estudar qualquer coisa que a gente estuda na vida, a gente começa entendendo o significado. Bíblia significa, basicamente, um conjunto de livros. Antes de mais nada, eu esqueci que eu vou abrir uma apresentação, tá? Acho que eu vou acabar perdendo vocês. Eu vou fazer uma outra coisa. Eu ia até falar que, se você queria só que eu não baixei aqui ainda. Não, acho que eu consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Tá. Mas aí eu vou precisar entrar de novo com uma outra, de novo na reunião. A gente autoriza, pode ficar tranquilo. Me autoriza. Cadê a Leia? Leia, socorro, você autoriza aí, pela misericórdia. Aí, ó, pedi, ó. Aí que vai apertar. Pronto. Porque aí eu consigo ir controlando um pouquinho aqui. Deixa eu pedir aqui agora. Por um instante eu pensei assim, Padre Pio, né? Bilocação, ele está em 2 lugares ali na minha tela. Imagina que sonho, Padre Pio. Então a Bíblia é um conjunto de livros. Tá? Basicamente, a primeira definição de uma Bíblia é que são vários livros. Ali dentro existem vários livros. E como que nós vamos aprender hoje sobre a Bíblia? A gente vai falar primeiro sobre o conteúdo formal da Bíblia, como que ela está organizada, como ler as coisas ali, como que ela está dividida. E vamos falar também sobre o conteúdo material, ou seja,
O que está contido ali? O que a Bíblia nos conta? Qual a história que ela nos conta? E depois veremos o porquê crer na Bíblia, porque eu acho que muita gente... A gente tem basicamente duas dúvidas sobre a Bíblia, eu acho que a gente pode dividir em duas. As pessoas que não creem muito, por que eu tenho que acreditar naquilo? Ou o que me leva a crer naquilo? Por que não é só um conto de fadas ou algo parecido? E as pessoas que vão para o erro oposto, que creem somente na Bíblia e o que não está na Bíblia, eu não acredito. Onde está isso na Bíblia? Por que a religião católica está me contando isso se isso não está na Bíblia? Então a gente tem esses dois grandes erros. A gente vai ver como dirimir ambos ao final. Tá? Como o assunto é grande, já vamos começar logo. Conteúdo formal da Bíblia. A Bíblia é um conjunto de livros, tem vários livros ali dentro, provavelmente de alguns vocês já ouviram falar, como Gênesis, Apocalipse, os Evangelhos, provavelmente de outros não, como Abacuque, Sofonias, mas vamos ver um pouquinho sobre o que está ali. Originalmente, a Bíblia foi escrita em hebraico, em aramaico e em grego. Hebraico e aramaico são as línguas originárias ali do povo judeu. Aramaico vai misturando um pouco com o pessoal em volta, hebraico mais próprio, mas muita coisa foi escrita em aramaico. E grego porque à medida que a história foi passando, o mundo teve uma determinada época que o mundo era todo, chamado helenismo, o mundo era todo grego e isso não excluía o povo judeu, que depois também acabou se espalhando pelo mundo e muitos falavam até só grego. Ficou um pouco hebraico, mas a língua mais comum para eles seria o grego. Mas, apesar de ser escrito originalmente em hebraico, aramaico e grego, ali por volta do século IV, século V, com a igreja já bem estabelecida, foi pedido que São Jerônimo, um santo especialista em todas essas línguas e em latim, fizesse uma tradução oficial de toda a Bíblia para o latim. Essa tradução é chamada Vulgata, que era, naquele momento, o mundo era do Império Romano, então, se uns 700 anos antes a língua do mundo inteiro era o grego, nesse momento era o latim. Então era bom que houvesse uma coisa toda uniformizada, a Bíblia toda em latim e única para o mundo todo. Foi São Jerônimo que fez. Todas as traduções que a gente tem hoje, a maioria delas pelo menos, principalmente no mundo ocidental, elas têm como origem essa Vulgata, essa tradução de São Jerônimo. Tá bom? Várias traduções existem da Bíblia, né? E toda vez que eu falar em Bíblia aqui, eu estou falando da Bíblia católica, tá? Que é a Bíblia. Se eu quiser me referir a uma Bíblia protestante, eu vou especificar que eu estou falando da Bíblia protestante. Então, entendam, toda vez que eu falar Bíblia somente, eu estou falando Bíblia católica. Essas aí são provavelmente as edições mais conhecidas em língua portuguesa do Brasil. Que eu não sei se algum de vocês tem alguma outra sem ser as que vocês receberam. Essa primeira laranjinha aí a capa de vocês pode ser um pouquinho diferente, mas é a de vocês, tá? É a Bíblia CNBB. Ela é uma excelente referência, porque ela vai ter os trechos mais fiéis, a tradução dela está muito próxima ao que você vai ouvir na liturgia, na missa. Então não vai ter grandes choques. O que fala é exatamente a mesma coisa, mas às vezes usa uma palavra diferente, às vezes inverte um pouquinho a frase de uma para outra. Então, se você pega uma Bíblia e outra e compara, você vai ver que tem essas diferenças, mas que no fundo está dizendo exatamente a mesma coisa. A CNBB é muito fiel ao que você vai ouvir em toda a liturgia. A segunda aí é a Bíblia Ave Maria. Ela é muito boa para catequese e muito boa também como uma Bíblia inicial. Tá? Aqui em casa, eu tenho 3 filhas, 2 já manuseiam a Bíblia e tal. Uma usa a CNBB, para a outra a gente deu a Ave Maria. Ela gosta bastante. As duas são excelentes como Bíblias de entrada. A terceira, Bíblia de Jerusalém, talvez a melhor para se estudar, se você quer se aprofundar. As notas de rodapé dela muitas vezes são maiores do que o próprio texto. Ela é excelente para estudo. A quarta, essa verdinha, Bíblia do Peregrino.
eu adoro ela. Ela é tão boa quanto a Jerusalém para estudo, mas ela, em alguns aspectos, eu acho que ela aprofunda mais teologicamente falando nas notas de rodapé, é a que eu uso. E ela é muito poética também, então acaba que ela é muito boa para oração. Estou falando isso tudo para caso vocês queiram se aprofundar, para caso já tenham uma em casa e querem usar, querem comparar, tudo isso. A quarta, essa azulzinha aí, eu tenho ela também, mas a minha é marrom, não é azul, mas é a mesma coisa. É a TEB, é uma Bíblia que se propõe um pouco mais ecumênica, para que tenha um diálogo maior com as outras denominações cristãs. Tá? E a última, essa Bíblia Pastoral, não sei se alguém tem em casa, não recomendo. Bíblia Pastoral é um pouco temerosa em suas notas. A tradução dela é ok, né, o que está escrito do texto, mas nas suas notas de rodapé, nos títulos que elas colocam antes de cada capítulo, ela é um pouquinho temerosa, ela dá uma leitura um pouco terrena demais para realidades que são divinas demais. Não é problema se você quiser achar uma passagem, etc., mas no momento de você se aprofundar, de você analisar, estudar mais a fundo a Bíblia, fazer uma leitura orante da Bíblia, eu recomendo as outras, tá? Em especial as 4 primeiras. As 2 primeiras mais como entrada, a terceira e a quarta aí para aprofundamento de estudo e oração. Então tá, então pegamos uma Bíblia, deixa eu pegar a minha aqui para exemplificar. Pegamos uma Bíblia, e aí como que ela se divide? A Bíblia se divide basicamente em 2 grandes divisões. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O que é o Antigo Testamento? É tudo que aconteceu antes de Jesus. É a revelação do próprio Deus diretamente para o seu povo escolhido, o povo judeu. Né? Nisso se resume o Antigo Testamento. Depois nós vamos ver o que tem ali dentro, mas o Antigo Testamento é isso. Começa lá na criação do mundo, em Gênesis, e vai, cronologicamente falando, não na ordem dos livros, mas cronologicamente, vai até a revolta dos Macabeus. Depois nós temos o Novo Testamento. O Novo Testamento é o que vem depois de Jesus. Até o nosso tempo se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. O livro de Cristo também assim se divide. Né? O Novo Testamento são os evangelhos, que é a própria vida de Jesus, e os ensinamentos dos seus apóstolos. Tá bom? Essa é a divisão primária. Divide em 2. Antigo e Novo Testamento. Ponto. Tá? Por que testamento? Alguém morreu e estão deixando uma herança, alguma coisa? Não. Testamento significa aliança. Então é a antiga aliança de Deus com o seu povo e a nova aliança de Deus com o seu povo. Deus fez uma aliança desde Adão, com toda a humanidade, passando por Noé, passando por Abraão, por Moisés, por Davi. Tudo isso são renovações da aliança de Deus com o seu povo. Mas quando vem Jesus, que é o próprio Deus, na encarnação, ele estabelece a nova e eterna aliança. A gente sempre escuta falar isso na missa. Para quem já está acostumado a frequentar a missa, sempre escuta isso na hora da consagração, né? A nova e eterna aliança. Por isso, o Novo Testamento. Beleza. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que se dividem mais ou menos aqui. Mais ou menos, esse tanto aqui é o Antigo, esse tanto aqui é o Novo. Tá? Mas dentro do Antigo Testamento e dentro do Novo, cada um se divide em vários livros. Tá? O Antigo Testamento tem 46 livros e o Novo Testamento, 43 livros, e o Novo Testamento tem 27 livros. Tá? E dentro de cada um desses livros, nós temos capítulos e nós temos os chamados versículos. Tá bom? O que seriam os versículos? Seriam pequenos trechos para facilitar para a gente poder encontrar. Então a gente fala, por exemplo, Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32. Aí tá lá todos os numerozinhos, você vai lá e acha o número 32, você acha exatamente onde que está esse número 32. Aí o próximo vai ser o 33 e assim você vai seguindo, achando o ponto direitinho. E como que a gente se faz essa referência? Igual eu falei aqui, João 8,32. A gente vai sempre se referir, sempre que você for achar escrito, você vai achar a sigla do livro,
Toda a Bíblia, vocês podem ver aí no comecinho da Bíblia de vocês, depois, assim, durante a aula não vai dar tempo da gente manusear muito, e ainda mais numa aula online, mas depois vocês deem uma manuseada. Eu vou mandar o arquivo para vocês de Word, além desse PowerPoint aí, com alguns exercícios para a gente manusear, tá? Mas no comecinho da Bíblia de vocês, no índice, vai ter um índice mesmo, com todos os livros que tem na Bíblia, e na frente do índice tem a sigla, que se refere a cada livro, que quase sempre, normalmente, vai ter 2 letrinhas. Então, João, como eu falei, vai ser J-O, João. Mateus, MT. Gênesis, GN. Tá bom? Então, sempre que você vir escrito, vai ter a sigla do livro, depois um número, vírgula, outro número. O primeiro número se refere ao capítulo. Então, João 8,32, J-O, número 8, vírgula, para separar o capítulo do versículo e o número do versículo. Para alguns isso já é bastante banal, mas para os que não estão acostumados, é importante, senão a gente fica muito perdido, né? E tem aqui alguns macetinhos. Algumas vezes você vai ver. Vamos dizer que é João 8, 32 a 35. Aí primeira coisinha aí, ó. São vários versículos seguidos, você separa o primeiro do último com um hífen. Então, 32 tracinho 35 significa do versículo 32 até o 35. Agora, se eu coloco um ponto, é o 32 e o 35, sem passar pelo 33 e o 34. Ok? Agora, eu quero te citar várias passagens seguidas. Vamos dizer que eu quero João 8,32 e o João 10,5. Eu vou colocar João 8,32, ponto e vírgula, outra passagem, 10,5. Tá bom? São passagens separadas, pode até ser de livros diferentes. João 8,32, ponto e vírgula, Gênesis 1,1. GN 1,1. Ok? Da mesma forma, um versículo, eu quero falar o versículo e os próximos. Te deixo com um certo grau de liberdade para você explorar a partir daquele versículo. Se eu colocar um S, eu estou dizendo, e o seguinte. Se eu colocar 2 S, e os seguintes. Tá? Isso tudo vai por escrito, vocês não vão conseguir guardar isso agora. Eu vou mandar por escrito. Outra coisa, 2 livros que têm o mesmo nome. Acontece em vários casos. João, que eu estou falando, por exemplo, é o Evangelho de São João, mas ele escreveu, além do Evangelho, ele escreveu 3 cartas. Quando eu quero me referir às cartas de São João, eu coloco um número antes da sigla. Então, 1JO significa primeira carta de São João. 2JO, segunda carta de São João. Mesmo acontece com Coríntios, acontece com Macabeus, com Reis, uma série de livros que estão lá dentro. Se alguém aí está vindo de alguma igreja protestante, vai me perguntar, e os 2 pontos? Não se usam 2 pontos na referência à Bíblia dentro da igreja católica. Ok? Os evangélicos usam 2 pontos, se não me engano, no lugar da vírgula. Mas a gente não usa. Tá bom? Aqui na própria apresentação, eu deixei aqui alguns exemplos. Ó. Primeiro exemplo aí, Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e seguintes. Próximo. Está vendo que tem um número antes da sigla? Isso é primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 9. Reparem que sempre entre o capítulo e o versículo tem a vírgula. Próximo, Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 1 a 5. Olha o hífen aí, falando que vai desde o 1 até o 5. Próximo. Antes era o Evangelho de São João, agora com o número antes do JO, primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 19. E no último, uma separação. Ó, Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 34 e 36. Pulamos o 35 com esse ponto. Todas essas passagens aí são passagens que eu separei exatamente para que vocês possam procurar depois. São passagens importantes, assim, interessantes para esse momento da caminhada de vocês. Tá bom? E vamos lá. Como dentro desse grande Antigo Testamento e do grande Novo Testamento,
existem pequenas divisões por tema. Tá? Então, o primeiro tema importante é o que a gente chama de Pentateuco. Por que Penta? Porque são 5 livros. São os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Começa com Gênesis, que é o livro das origens, a criação do mundo, das criaturas, e Deus também separando um povo para si, um povo escolhido. E depois os próximos 4 livros, eles são os livros com a história de Moisés. O Êxodo, que é a saída do Egito, o Levítico, que se refere aos levitas, que com o tempo vocês vão aprender, os números, que Moisés fazendo uma certa contagem dos habitantes, e o Deuteronômio, que é uma lei proclamada por Moisés para o povo judeu. São os primeiros 5 livros da Bíblia. Logo depois disso começam os chamados livros históricos. São 16, que vão contar toda a história, depois de Moisés, toda a história do povo de Deus, até o que eu falei dos Macabeus. Okay? Reparem que aqui embaixo eu coloquei alguns livrinhos em vermelho. Por que esses livrinhos estão em vermelho? Nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas eu já vou dar spoiler. São livros que não constam da Bíblia protestante. Tá bom? Eu vou explicar por quê, e vou explicar por que está errado. Mas esses livros em vermelho são livros que quem vem das denominações protestantes não tinha na sua Bíblia. Tobias, Judite, os 2 livros de Macabeus. Depois disso, nós temos os livros chamados sapienciais, ou livros de sabedoria. São livros com provérbios, livros com ensinamentos um pouco mais, como que eu vou dizer, um compêndio de ensinamentos algumas vezes mais poéticos, como o Cântico dos Cânticos, outros mais proverbiais, como Provérbios, Eclesiastes, Sabedoria. E os Salmos, os famosíssimos Salmos. Todo mundo conhece um pouquinho de Salmo, ao menos. O Senhor é meu pastor e nada me pode faltar. Ou és Deus e me conheces como sou, e por aí vai. E por último, depois disso, vem os livros proféticos. Enquanto os livros históricos caminhavam com toda a história do povo judeu, junto aos líderes do povo judeu, sempre havia um profeta, seja em parceria para poder fazer as revelações que o povo pedia a Deus, que esse líder pedia a Deus, seja como como é que eu vou dizer? Aquele que avisa, aquele que está chamando a atenção de que está tudo caminhando errado. São desses 18 livros chamados proféticos. Tá? São 18 livros, mas são escritos, na verdade, por 16 profetas, porque Jeremias se repete em cartas diferentes, mas são 16 profetas. Desses 16 profetas, 4 são considerados grandes, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Grandes não porque sejam exatamente mais importantes ou maiores que os outros, acabam sendo, mas o grande se refere ao tamanho da sua profecia. Escreveram infinitamente mais do que os outros, que têm profecias pequenininhas. E os outros são os 12 profetas menores. Para quem é mineiro, como eu, conhece os 12 profetas lá do santuário de Congonhas. Aquelas 12 estátuas do Aleijadinho no santuário de Congonhas se refere aos 12 profetas. Os pequenos, os menores. Bom? Opa, pulei alguma coisa. Isso eu dividi aí até agora todo o Antigo Testamento. E o Novo Testamento? Como que ele se divide em regiões, em partes menores? Começamos com os Evangelhos, que são 4, e se refere à vida de Jesus. Os Evangelho, que é, se não me engano, agora eu vou gastar meu grego, que eu domino, né? Eu acho que é Evangelion, ou Euangelion, significa boa nova, boa notícia. E o que é a boa notícia? A boa notícia é povo de Deus, povo separado por Deus há 2000 anos. Traga uma boa nova. A nova e eterna aliança se fez. O Messias chegou. Deus se encarnou, se fez homem para nos salvar. E essa é a nova aliança. Está aqui. Vou mostrar. Vou contar para vocês sobre quem é esse Messias. E são 4. 4 chamados evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses evangelhos eles se dividem em 2 partes, dois grupos. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Porque eles são muito parecidos entre si e contam as coisas mais ou menos da mesma forma. E o evangelho de João.
que não é um evangelho sinótico, ele não tem uma nomenclatura, ele é o evangelho de João. Então ele diverge dos outros? Não, ele não diverge, ele conta outras coisas. João escreveu muito depois dos outros, e quando já havia algumas controvérsias sobre a real divindade de Jesus, então ele escreveu o seu evangelho muito mais com os olhos para o alto do que simplesmente narrar os fatos históricos. Ele traz uma visão muito teológica de quem era Jesus. Vocês estão vendo que eu coloquei aí um símbolo, cada um desses evangelhos, cada um desses evangelistas e desses evangelhos tem um símbolo. Inclusive, para quem já frequenta a nossa paróquia constantemente, vai ver isso nos vitrais laterais da nossa igreja. Lá, os vitrais laterais têm a figura dos 4 evangelistas e acima deles tem sempre um animal ou um homem, né? Pro evangelho é porque é a face de Jesus que eles revelam esse símbolo. O evangelho de Mateus mostra o Jesus feito homem, o Jesus em toda a sua humanidade. O evangelho de Marcos tem como símbolo o leão, porque mostra Jesus em toda a sua realeza. O evangelho de Lucas tem como símbolo um boi, porque mostra Jesus em toda a sua servidão à humanidade e em seu sacerdócio. O evangelho de João traz como a águia, que é o animal que voa, para mostrar a divindade de Jesus. Tá bom? Esses evangelistas, eles ou eram apóstolos diretos de Jesus, um dos 12, é o caso de Mateus e João, ou eram discípulos muito próximos de apóstolos. No caso de Marcos, muito próximo de Pedro. No caso de Lucas, muito próximo de Paulo. Tá? Esses são os evangelhos. Atos dos Apóstolos é um livro também escrito pelo evangelista Lucas e que mostra como que a igreja se formou e qual o caminho que ela tomou a partir do momento em que Jesus morreu. Como que os apóstolos prolongaram o caminho de Jesus por meio do quê? Da Igreja Católica Apostólica Romana. Depois disso, nós temos as cartas de Paulo. Paulo é o único chamado apóstolo, mas que não era um dos 12, né? Porque mas por que ele é chamado apóstolo se ele sequer conheceu Jesus pessoalmente? Porque todos os demais discípulos que deram continuidade à igreja, eles foram chamados por meio dos apóstolos. Paulo não. Paulo foi Jesus, que apareceu para ele e o chamou. O nome dele antes era Saulo, falou: Saulo, por que me persegues? E chamou: agora vem me ajudar a defender a minha igreja. Então Jesus fez um chamado direto para Paulo, assim como para os apóstolos. Por isso ele é chamado de São Paulo apóstolo também. E ele se espalhou pelo mundo e escreveu esse tanto de carta. As cartas de Paulo são escritas de forma muito específica, para resolver problemas específicos que aconteciam em determinadas comunidades espalhadas pelo mundo, ou até para pessoas específicas, como o caso de Timóteo, Tito e Filemon, que eram discípulos dele, e ele escreveu para eles para orientar coisas em relação a onde eles estavam. E tal. E depois nós temos as chamadas cartas ou epístolas católicas, que são universais. Elas não são para uma comunidade específica, são para todos nós. Claro que as de Paulo também são, porque a gente, em analogia aos problemas que aquelas comunidades viviam, nós usamos as cartas de Paulo e tem os ensinamentos mais bonitos de todos. Talvez tenha as frases mais marcantes da Bíblia, talvez mais do que no Evangelho, não como julgamento, mas que mais ficam na cabeça, estejam nas cartas de Paulo, porque Paulo era um fenomenal escritor. Mas as cartas dos apóstolos Tiago, Pedro, João e Judas, e esse Judas não é o traidor, porque nós temos o apóstolo Judas Tadeu, tá? Desses apóstolos, eles fizeram cartas não para uma comunidade específica, não exatamente direcionadas para alguém, mas cartas para que ficasse para a posteridade. E por último, o apóstolo João escreve também o Apocalipse, que não é o fim do mundo, como normalmente as pessoas querem dizer. Na verdade, Apocalipse significa revelação. Tá? Ele representa a união do céu e da terra. E é muito interessante você ver o Apocalipse sob os olhos da missa. Existe um escritor católico fenomenal chamado Scott Hahn, que ele é um ex-pastor presbiteriano, professor de universidade, pós-doutorado presbiteriano, que se converteu ao catolicismo
ao começar a frequentar a missa por curiosidade para tentar argumentar contra a missa, ele começou a frequentar a missa e percebeu que a missa era o que João quis dizer com o Apocalipse. E que a missa, portanto, era a união do céu e da terra. Era como o céu se materializava na terra e como a terra se transcendentalizava ao céu. E ele escreveu um livro inteiro sobre isso. O livro é curto, é pequeno, vale muito a pena ler, chama O Banquete do Cordeiro. É isso, tá bom? Esse foi o conteúdo formal da Bíblia, como a Bíblia se divide. Se tiverem dúvida, podem ir mandando por escrito, podem perguntar também, não tem problema se quiserem interromper não, que a gente vai responder, tá bom? Beleza. E o conteúdo material da Bíblia? Como funciona? O que é diferença de formal e material? Formal é como que a Bíblia está na forma, né? Está ali constituída. Material é o que ela nos conta, qual o assunto. Tá bom? Eu vou tentar fazer uma leitura completa da Bíblia. Normalmente a gente demora aí 2, 3 anos, com estudo quase que diário. E eu vou tentar contar a história toda para vocês em 5 minutos. Vamos ver se dá. Então a Bíblia começa com a criação do mundo. Deus criou o mundo, tudo que existe, todas as coisas, é o que chamam de criação ex nihilo, né? A partir do nada. E para quem não sabe, para quem gosta muito de contrapor religião e ciência, contrapor fé e razão, a teoria mais sólida sobre a criação no mundo no campo científico, a teoria do Big Bang, ela não só está 100% de acordo, não posso dizer 100%, porque eu também não domino 100% a teoria do Big Bang, mas ela só não está muito de acordo com a criação do mundo sob a visão católica, como ela é uma teoria desenvolvida por um padre. Mas eu duvido que o seu professor de história tenha te contado isso. Mas ela foi desenvolvida por um padre e ela está bastante de acordo com como a coisa foi criada. Mas como o assunto não é esse hoje, eu não vou entrar muito nesse assunto. Se alguém quiser, pode pegar meu telefone com a Leide, pode me mandar mensagem, que eu adoro falar disso. Deus criou o mundo e tudo que existe, todas as coisas, todos os seres. E qual foi o último ser que Deus criou? O homem. Isso é porque Deus criou toda... A obra-prima de Deus vem por último. Deus criou tudo que existe para o homem. Tá? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. É a única de todas as criações em que Deus fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nossa de quem? Deus é uma trindade, né? É outro assunto complicado que algum dia os catequistas vão ter que suar para falar com vocês, mas Deus é um só Deus em 3 pessoas. Então Deus criou o homem como sua obra-prima, tudo havia sido criado para o homem. Não para que o homem abusasse do resto da criação de Deus, para que o homem cuidasse. Exatamente porque o homem é tão precioso, Deus criou tantas coisas preciosas para o homem e deu para nós, para que de tudo isso cuidássemos. Depois do pecado original, depois de uma certa ruptura da queda de Adão e Eva, através da serpente, o homem sai da vivência plena do paraíso, permite com que o pecado entre no mundo. O pecado entra no mundo e o homem vai se afastando, se afastando, se afastando de Deus, até que Deus manda um dilúvio para poder dar uma lavada geral nessa humanidade que tanto se afastou de Deus, mas salva a humanidade e toda a criação da extinção através da Arca de Noé. Depois disso, passa mais um bom tempo e o povo vai se esquecendo bastante de Deus, chegam até o ponto da Torre de Babel, que o povo se distorce completamente e quer ser o próprio Deus, até que Deus resolve falar: não, vou me revelar diretamente a esse povo, vou construir um povo através da minha pedagogia e vou ensinar para eles como ir se aproximando de mim até que eles estejam prontos para me receber. Ele primeiro tira um no meio desse povo, que é Abraão. Depois Abraão tem seu filho Isaac. Isaac tem seu filho Jacó. E esses são os chamados patriarcas de todo o povo de Deus. Para eles, Deus fez a promessa de que teriam a terra prometida e de que sua descendência seria profundamente numerosa e todo o povo de Deus estaria fiel a eles. Né? Então Jacó
Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve 12 filhos. Esses 12 aí. Todas as vezes que vocês ouvirem falar em 12 tribos de Israel, são os 12 filhos de Jacó. Por que Israel? Israel é o nome que Deus deu para Jacó depois de um processo de conversão e purificação de Jacó. Deus gostava muito de mudar os nomes das pessoas, né? Transformou Saulo em Paulo, transformou Simão em Pedro, transformou Abrão em Abraão e Jacó, Deus transformou em Israel. Por isso as 12 tribos de Israel. São os 12 filhos de Jacó. O que tem a história mais famosa, o mais famoso deles e que a chave para entendermos toda a movimentação do povo de Deus é José. O penúltimo, né? O segundo mais novo filho de Jacó, de Israel, que era também o preferido de Jacó, e os demais tinham muitos ciúmes dele, bateram nele, venderam como escravo para o povo do Egito. José foi feito escravo, lá ficou, e depois, numa grande fome, acabou que os outros 11 o acharam lá no Egito, foram perdoados por ele, e o povo de Israel, a terra prometida, Canaã, hoje o país de Israel, numa profunda fome, eles acabaram se estabelecendo lá no Egito e ficaram lá num curto período de prosperidade. Depois desse curto período de prosperidade, os faraós do Império Egípcio acabaram escravizando o povo de Israel, e assim eles ficaram por alguns séculos. Até que Deus se cansa dessa escravidão do seu povo escolhido para ser o seu povo e retira um cara do meio deles, que na verdade tinha crescido junto com o povo egípcio, se revela para ele e pede para que ele liberte os israelitas da escravidão no Egito. Moisés era um israelita, mas que tinha sido criado e crescido como egípcio, e Moisés vai libertar o povo da escravidão. E quando eles finalmente fogem da escravidão, Moisés abre o Mar Vermelho e eles fogem, mas era um povo extremamente mal agradecido, bastante parecido conosco, e naquela coisa, pede as coisas para Deus, na hora que tudo acontece se esquece de Deus, e essa é a história do povo israelita liberto da escravidão do Egito, e por causa disso Deus os faz vagar por 40 anos no deserto. Enquanto eles vagavam 40 anos no deserto, Deus continuava se revelando sempre através de Moisés. Deus envia as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E esses são ainda hoje os 10 mandamentos, que certamente vocês estudarão com seus catequistas. Esses ainda são os mandamentos de Deus para o povo de Deus, que hoje somos nós. Naquele momento era um povo escolhido. Depois de Jesus, somos todos o povo. Todos os povos, todas as nações são chamados a ser o povo de Deus. Depois disso, eles conseguem entrar na terra que era prometida para eles de volta, que já tinha sido... Na verdade, eles já tinham entrado antes, mas não tinham tomado posse. Agora, eles não só entram, como tomam posse através de Josué, que é o sucessor de Moisés. Vocês já devem ter ouvido falar, alguns que estão mais próximos já devem ter ouvido falar do cerco de Jericó, e por causa disso, eles invadem através da cidade de Jericó, que é ainda hoje a cidade mais antiga do mundo. De todas as cidades que hoje existem no mundo, a mais antiga é Jericó. Acho que são 8.000 anos, algo assim, ou 8.000 antes de Cristo, mais ou menos isso. Depois disso, o povo de Israel vai vivendo ali a vida deles, naqueles altos e baixos, lembra de Deus quando precisa, esquece de Deus quando está na boa, e vai vivendo o período de juízes até que eles resolvem que eles precisavam de um rei. E Deus acaba cedendo para eles, manda o rei Saul, que é infiel a Deus, e depois vem o rei Davi, que foi um rei fantástico, tão fantástico que Deus renova todas as suas promessas, todas as suas alianças através de Davi, e inclui a promessa de que da linhagem de Davi viria o Messias definitivo, aquele que salvaria seu povo. O povo de Israel continua com seus reis, mas os próximos reis começam a ser bastante infiéis. O povo de Israel vai se misturando com os povos em volta, é o que nós chamamos de sincretismo. Nosso Deus é um Deus ciumento, ele não admite que você tenha outros ídolos, ele não admite que você brinque com outras crenças que não são a única e verdadeira crença totalmente revelada pelo próprio Deus. E isso foi acontecendo com o povo de Israel, que foi se misturando, foi mexendo com o horóscopo, que foi tendo outros ídolos, que foi tendo outros deuses. E com isso o povo de Israel foi se afastando de Deus, e Deus insistia, resgatava até o momento em que Deus falou: ok, vocês não me querem,
eu também não vou insistir tanto assim. Vou parar de protegê-los tanto desses povos em volta. E com isso, o reino de Israel acaba se dividindo em reino do norte e reino do sul, e com essa divisão se enfraquece ainda mais, e com a ausência de Deus eles ficam ainda mais fracos. Deus falava muito através da história, não era exatamente, não é porque é um Deus birrento, você não me quer, então eu não te quero. Mas Deus, a pedagogia de Deus era de ensinar através da história. Ele ensinava essa fidelidade que o povo precisava ter através das consequências da infidelidade. E além da divisão de Israel em Reino do Norte e Reino do Sul, rapidamente o Reino do Norte, que era mais infiel, caiu para a mão dos assírios, o Império Assírio, que dominava todo o Oriente Médio, invadiu, expulsou esse povo da Terra Prometida, espalhou eles pelo mundo. E curiosidade, as 10 tribos do Reino do Norte se misturaram tanto que até hoje elas não são identificáveis mais. Depois de um tempo, a do Reino do Sul também acabou sendo um pouco infiel. A Assíria não era mais quem dominava eram os babilônios, e os babilônios, por Nabucodonosor, invadiram o Reino do Sul e também exilaram o povo do Sul. Só que esse povo do Sul era um pouco mais fiel a Deus, tinha alguns reis um pouco fortes, eles conseguiram manter certa fidelidade, e ainda hoje, entre os israelitas, é possível identificar quem são das tribos do Sul. Quais são as tribos do Sul? Judá, que é a tribo de Davi, que é a tribo de Jesus. Benjamim, e também uma 13ª tribo, porque na verdade é a tribo dos levitas, que era a tribo dos sacerdotes, não tinham terras, que como não tinham terras, eles se espalharam por tudo, são os sacerdotes. Então, os levitas, os de Judá e os de Benjamim ainda são identificáveis hoje. Foram exilados na Babilônia, na cidade de Nínive e arredores, e ali ficaram chorando a sua terra, e ficaram assim por mais ou menos 50 anos. Até que o Império Persa, através de Ciro, domina os babilônios. Ciro era um rei justo e deixou, apesar de dominar também a região de Israel, deixou com que o povo voltasse para sua terra e praticasse os seus cultos. Então o povo volta. Mas depois de um tempo, o que acontece é que um novo império, Daniel no exílio, ele tinha feito a profecia de que quando viesse o 4º império, viria o Messias. Ciro, depois da profecia de Daniel, Ciro com os persas foi o primeiro desses impérios que eles voltarem. Depois Alexandre o Grande, o Império Macedônico, também dominou Israel. E aí, depois da morte de Alexandre o Grande, acontece que o mundo se divide em alguns impérios, e um deles é o Seleucida. O Império Seleucida domina Israel e oprime muito o povo de Israel, quer obrigar que eles não façam culto ao Deus verdadeiro, querem obrigar que eles não falem hebraico, querem obrigar que eles se vistam como gregos, querem obrigar que eles façam sacrifícios aos vários deuses que eles tinham, querem obrigar que eles comam carne de porco, que pela lei de Moisés eles não comiam, e com isso tem uma revolta, que é a revolta dos Macabeus. É o último ponto histórico do Antigo Testamento. Com a revolta dos Macabeus, eles vencem os Seleucidas e acabam pedindo para que o Império Romano ali entrasse e os ajudasse a se proteger de uma possível vingança dos Seleucidas, ou de outro império que viesse. Com isso, eles foram os próprios Macabeus, os próprios judeus, que abriram as portas para que o 4º império entrasse. E Daniel tinha dito que no 4º império viria o Messias. E é no Império Romano, com esse contexto de após a revolta dos Macabeus, Império Romano dominando Israel, que a gente vira do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Sob o domínio do Império Romano, então, nós tínhamos a profecia de Miqueias, de que de uma virgem viria o Salvador na cidade de Belém. Essa profecia é de Miqueias. A maioria das profecias de Jesus não está em Isaías, mas essa tão forte é em Miqueias. Agora me deu dúvida, mas praticamente certeza. Então, eis que um anjo anuncia para a virgem que ela ficaria grávida do próprio Deus e daria à luz ao Salvador da humanidade. E assim a gente forma a Sagrada Família, com Maria, Mãe de Deus, Jesus, o Deus Filho, o próprio Deus que se fez homem para nos salvar, e José, glorioso São José, pai adotivo de Jesus, na época do anúncio noivo de Maria, no nascimento esposo de Maria.
Jesus nasce e vive uma vida escondida durante 30 anos. Nosso Deus é um Deus escondido, né? Na sua forma humana se esconde a sua divindade, no pão se esconde a sua divindade e a sua humanidade. E também na história, Jesus passou 30 anos escondido, vivendo, crescendo como um carpinteiro dentro da Sagrada Família. Até que quando chega a sua hora, ele se batiza e tem uma vida pública. Começam os 3 anos da vida pública de Jesus, em que ele cumpre uma série de profecias de sua vinda, profecias de todos os profetas sobre a vinda do Messias, em que ele cura os doentes, em que ele faz uma série de milagres, em que ele ressuscita os mortos, em que ele expulsa demônios, todos esses milagres para provar que ele era o Messias. Ele também faz uma série de ensinamentos, ele ensina do que se trata realmente o reino dos céus. Ele esclarece toda aquela coisa do povo de Deus que tinha muita revelação de Deus Pai, mas Deus Pai ainda estava fazendo a sua pedagogia para formar um povo, e aí Jesus vem e faz a revelação plena. Eu gosto muito de usar uma analogia para explicar o papel de Jesus na revelação. Vamos imaginar que existem 5 cegos, e eles são colocados num ambiente com um elefante, e eles nunca viram um elefante, nunca ouviram falar de um elefante. Tá? Esses 5 cegos, cada um por sua vez, vai até o elefante, apalpa e descreve o que é o elefante. Então, o primeiro cego, ele apalpa o elefante e fala: o elefante é como uma coluna grega. Não me pergunte como o cego sabia o que era uma coluna grega, mas explicou. Esse elefante é como uma coluna grega. Um outro cego, pegou no elefante. Não, um elefante parece mais uma mangueira enrugada. Um elefante é como uma lona de circo. E um outro, não, porque o elefante parece uma espada de sabre. Um último cego, não, um elefante é como um fio de telefone com uma vassourinha na ponta. Pergunto, algum desses cegos falou alguma mentira? Não. Mas algum desses cegos entendeu o que era o elefante? Não. Definitivamente estão muito longe de entender. Só que eis que você coloca uma 6ª pessoa na sala. Só que essa pessoa da sala, que entrou agora, ela não é cega. Ela enxerga o elefante inteiro e fala assim: não, olha só. Sim, tem um ponto do elefante que parece uma coluna grega. Tem um ponto do elefante que parece uma mangueira. Mas o elefante é tudo isso e muito mais. E, na verdade, Jesus é esse homem que enxerga e entrou na sala. E toda a humanidade, antes de Jesus, é exatamente como esses 5 cegos, que ficava andando errante, tentando chegar a Deus, e o elefante é Deus. O elefante é o reino dos céus. Tá? É toda a verdade sobre a criação e o plano de Deus para nós. Toda a humanidade antes de Jesus, sejam aqueles que, por uma inspiração e por uma busca sincera da verdade, chegavam em determinadas e desenvolviam determinadas religiões, como, digamos aí, dentro da história, o que veio antes de Jesus, o budismo, o confucionismo, o hinduísmo, tá? Mesmo as religiões mais politeístas, o hinduísmo é bem politeísta, mas outras mais politeístas, como a egípcia, a greco-romana, etc., era uma busca por Deus. E em vários aspectos eles acertaram. E os próprios judeus que tinham a revelação, eles tinham a revelação mesmo, mas não era a revelação plena e definitiva que vem de Jesus e dá. Tá? E Jesus vem e fala isso. Depois desse ser enxergante entrar na sala, é meio loucura um cego bater o pé e falar: não, mas eu vou continuar achando que é só uma coluna grega. E digo mais, é uma coluna grega com mais isso aqui, aí já começou a viajar e falou de outra coisa que nem está no elefante. Então, depois de Jesus, é uma loucura bater o pé depois que o próprio Deus pisou a terra e falou: a verdade completa e definitiva é essa aqui. E é isso que Jesus veio fazer, anunciar o reino dos céus e o nosso caminho para a salvação. Isso e algo ainda mais importante. Durante a vida pública, Jesus funda a sua igreja
determina quem é o líder e eterno responsável por essa igreja no mundo terreno, o Papa. Primeiro é Pedro. Uma vez que Pedro morre, aquele que o sucede é o Papa, e essa linhagem é eterna até o nosso atual Papa Francisco, 220 alguma coisa Papa, se não me engano, desde Pedro. Tá? E dá para ele as chaves da igreja. O que é isso? Ele deu o poder das chaves, ele fez uma promessa. Eu sou Deus, e eu te entrego essas chaves, e eu digo o seguinte: tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. É o próprio Jesus quem deu um poder para a igreja de tomar decisões em terra e essas decisões serem validadas por ele mesmo. Se a gente disser que a igreja depois errou ao tomar determinada decisão, a gente está dizendo que Jesus errou ao entregar a chave para Pedro ou se enganou. Agora eu pergunto, Deus erra? Deus se engana? Então não. Ok? Nossa igreja é infalível. Os membros da igreja, vários, podem errar. Mas a igreja, enquanto igreja, ela é infalível. E em especial no que diz respeito à doutrina. Toda a verdade está contida dentro da igreja católica. Tá bom? E nada dentro da igreja católica deixa de ser verdade. Depois, na reta final, Jesus junta seus apóstolos na véspera de ser morto, institui a Eucaristia. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Ele não falou isso é como o meu corpo, isso é um símbolo do meu corpo. Não. Este é o meu corpo. Todo aquele que comer deste pão terá a vida eterna. Todo aquele que beber deste sangue terá a vida eterna. Bom? E Jesus finalmente é traído e entregue para os seus algozes e passa por toda a paixão e morre na cruz. E isso foi a coisa mais importante que ele veio fazer aqui. Nada que ele tenha feito é mais importante do que isso, porque é na cruz que ele salva os nossos pecados. A gente volta lá no pecado original, em que Adão e Eva deixaram que o pecado entrasse no mundo. O pecado é uma ofensa um resumo muito grande da teologia da cruz, tá? O pecado é uma ofensa tão grande a Deus que todo e qualquer sacrifício que o homem fazia depois daquilo não tinha sido suficiente. E se você somar todos eles e colocar numa pilha, não era um pecado suficiente, porque o ser ofendido por este pecado a Deus, que é o pecado de Adão, e todos os nossos pecados, porque toda vez que a gente peca, nós ofendemos diretamente a Deus. Então, aquele que é ofendido é tão infinitamente maior do que aquele que ofende, que nenhum sacrifício de bode, de cordeiro, de gente, é suficiente para pagar essa ofensa, nem se você somar todos os sacrifícios. Por isso, precisava que o próprio Deus fosse sacrificado, para que essa ofensa fosse paga. Mas, ao mesmo tempo, se o próprio Deus simplesmente se sacrifica, quem está sacrificando não é aquele que ofendeu. Então era preciso que fosse um homem. Porque quem ofende a Deus é o próprio homem. E qual a saída que Deus deu? Uma única figura, uma única pessoa, Jesus Cristo, 100% Deus, e isso satisfaz, é um sacrifício que satisfaz a ofensa, e 100% homem, partiu da humanidade. Então é um homem sacrificado, então aquele que ofendeu a Deus, não Jesus, mas a humanidade, porque Jesus não pecava. Mas a humanidade que ofendeu a Deus sacrifica um dos seus. E o Deus que é ofendido é a única forma de esse sacrifício satisfazer a ofensa feita diretamente a Deus. E Deus se manda a Ele mesmo para que finalmente a humanidade fosse salva através da cruz de Cristo. Tá bom? Isso aí é a coisa mais importante que aconteceu na história da humanidade. É essa cena aí. Nada, nem tudo junto somado é mais importante do que isso aí. Você só pode ir para o céu porque Jesus aí satisfez o seu pecado a Deus. Tá bom? Só mais uma coisa. Jesus já te salvou. Mas agora cabe a cada um tomar posse dessa salvação e seguir o ensinamento que ele deixou para que a gente possa tomar posse dessa salvação. Tá? Não basta o sacrifício dele. A partir daí o caminho é individual. Tá
bom? Ele abriu as portas e ensinou como fazer. Agora é com cada um. Depois disso, 3 dias depois, ele simplesmente desaparece do sepulcro, vigiado pelos guardas romanos, ressuscita. E a ressurreição de Jesus é Deus abrindo as portas da vida eterna para nós, mostrando que a morte não é o fim. Tá? Depois ele sobe aos céus, abrindo a porta dos céus para que todos pudéssemos segui-lo depois. É a ascensão de Jesus. E uma semana depois de ascender aos céus, ele envia a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, sobre os apóstolos e sobre Maria, no dia de Pentecostes. E esse é o momento considerado, apesar de ele já ter fundado, em teoria, a sua igreja, lá quando ele entrega as chaves para Pedro, esse é o momento em que a igreja se institui na prática, em que a igreja vai para a sua missão, em que a igreja se forma enquanto igreja, enquanto povo de Deus. É através do Espírito Santo e o Espírito, e também porque através da própria promessa de Jesus, é o Espírito Santo quem conduz a sua igreja. É por causa do Espírito Santo que a igreja é infalível, e não por causa dos homens que a compõem. Jesus prometeu que enviaria o seu Espírito Santo, e a inspiração do Espírito Santo não deixaria com que essa igreja falhasse, faria com que ela durasse para sempre. Não é durasse até o primeiro Papa que fizesse uma bobagem. Não é durasse 300 anos até Constantino. Não é durasse um pouquinho, desaparecesse e 1500 anos depois Lutero resolvesse que ele ia fazer uma nova igreja. Não. É durasse daquele momento para sempre, através da inspiração do Espírito Santo. Tá? Que chega em terra neste momento. Depois disso, os apóstolos se espalham por todo mundo e a igreja se espalha imensamente. Né? Não vou falar sobre a história da igreja em si, que nós estamos falando de Bíblia, mas o que ainda está na Bíblia tem todas as viagens de Paulo e os apóstolos se espalhando para muitos lados, e todas essas comunidades, Paulo escreve suas cartas, ensina muitas coisas, até que a Bíblia termina com o Apocalipse, que é a união de céu e terra através das núpcias do Cordeiro. Núpcias, casamento do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Casamento de Jesus? Sim, de Jesus com a sua igreja. Nós nos referimos a Jesus como esposo, e a igreja como a esposa, ou o noivo e a noiva. Nós somos aqueles que, numa união perfeita da sua igreja com Jesus, teremos essa união eterna para que Deus nos fez desde o começo da humanidade e a cada um de nós individualmente. Deus te criou por amor para que o amasse e se unisse a Ele eternamente na vida eterna após a sua morte. Esse é o banquete do Cordeiro. Amém? Estou até com a boca seca. Toma um golinho d'água, Daniel. Vou pedir aqui água para minha Nanda. Nanda, você traz água? Então tá. E aí, como a gente falou lá atrás, ok, você falou da Bíblia toda, de todos esses livros. E por que a Bíblia protestante é diferente da Bíblia católica? Vou explicar rapidamente. Lutero, 1517, resolve que iria fazer, estou ali por todos os comodismos dele, por todas as razões dele, que não vem ao caso nessa aula, a gente pode conversar sobre isso em outra ocasião. Ele cria ali as suas, acho que são 92 teses em que ele estava contestando várias coisas da igreja, e algumas das coisas que ele contestava eram muito referenciadas em determinados livros. Mas como que Lutero poderia simplesmente falar, vou arrancar esses livros da Bíblia? Ainda mais que uma das teses dele é a sola escritura, que só vale o que está escrito na Bíblia. Rapidinho. Então, ele não podia fazer isso arbitrariamente. E ele buscou uma história antiga, real, mas que é bastante incoerente, como eu vou mostrar para vocês, de que... Vamos fazer um corte na história, mais ou menos ali na época dos Macabeus, um pouquinho antes dos Macabeus. Já tinha ali o Império Seleucida, o Império Ptolomeu e etc. Um grupo de 70 escribas judeus traduziu, porque o imperador egípcio Ptolomeu estava fazendo
a famosíssima Biblioteca de Alexandria, e ele queria ter um exemplar da Bíblia, do Antigo Testamento, né, por enquanto, né, as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, em sua biblioteca de Alexandria. E 70 escribas judeus que viviam em Alexandria traduziram todos os livros do hebraico e do aramaico para o grego, nessa época. Só que depois de um tempo, o povo judeu começou a ter ali, já tinha antes, mas numa disputa posterior, disputa política, disputa por poder, disputa xenófoba, de nacionalismo exacerbado, eles tinham muitas discussões do que valia, do que não valia, e etc. E quando foi, se não me engano, no ano 70 depois de Cristo, ali a linhagem judaica que prevalecia resolveu que só eram considerados Sagradas Escrituras, livros canônicos, aqueles que tinham sido escritos na Terra Santa e que tinham sido escritos em hebraico ou aramaico. Eles queriam desprezar aqueles que originalmente tinham sido escritos em grego. Ok, dentro da religião judaica é um direito deles, e assim ficou. Lutero correu lá e viu que esses livros, alguns desses livros que atrapalhavam um pouco as teses dele, estavam nesses livros excluídos pelos judeus, porque tinham sido escritos originalmente em grego. É o caso de Tobias, é o caso... Eu não sei qual que é em grego e qual que é fora da Terra Santa, mas é um desses dois critérios, às vezes até os dois. O caso de Tobias é o caso dos Macabeus, é o caso de Eclesiástico, e tirou 7 livros. Não, isso aqui, ó. Macabeus tá cheio de coisas sobre intercessão de santos, sobre uma série de coisas. Mas para ele foi ótimo. Ele queria tirar, tirou, baseado nisso. Agora, qual que é o problema disso? Não, tá, mas se os judeus fizeram que esses são os oficiais, por que o nosso também não é? No momento em que Jesus veio para a nova e eterna aliança, qual era a versão válida do Antigo Testamento? A dos 70 escribas, com os 7 livros que Lutero tirou. No momento em que Jesus abria os rolos das Escrituras e pregava, quais eram os válidos? Com os 7 livros que Lutero tirou. Nas cartas de Paulo, quando Paulo cita várias das Sagradas Escrituras antigas, ele cita Macabeus, ele cita Tobias. Quando a Igreja Católica, querendo tirar a nomenclatura católica, quando Cristo funda a sua igreja, quais eram os livros do Antigo Testamento? Aqueles mesmos, com os 7 que Lutero tirou depois. Quando Jesus funda a sua igreja, a partir dali, nós tínhamos um povo escolhido. A partir dali, não é mais um povo escolhido, povo judeu. Não é mais terra prometida, é todo mundo, todas as nações. Jesus funda a sua igreja. Aqueles judeus que quiseram, que se converteram e permaneceram com Jesus, a partir daí, são cristãos. A igreja, a religião judaica, a partir do ano 33, é isso aqui, ó, é outra religião. O que eles tomaram de decisão depois disso só diz respeito a eles. Não diz mais respeito à igreja cristã. Então, Lutero, pegar uma decisão da religião judaica separada de Cristo, pós-Cristo, para poder basear como é sua Bíblia, é estapafúrdio. Não faz o menor sentido. Jesus cita livros que ele tirou. Paulo cita livros que ele tirou. Não faz o menor sentido ele querer tirar esses livros do conjunto canônico. Tá bom? Então, o Antigo Testamento tem, sim, 46 livros, e não 39, como na Bíblia Protestante. Então, a Bíblia Protestante já começa errada a partir daí. Veremos outros livros. Então, eu disse para vocês lá no começo, nossa, eu estou falando muito, né? Eu disse lá no começo que a gente tinha basicamente 2 problemas que surgem nas pessoas que se questionam sobre a Bíblia. O primeiro deles, por que eu devo crer na Bíblia? Então, vamos lá. A Bíblia é inspiração divina. E ela é inspiração em que sentido? Ela é inspiração em 4 sentidos diferentes. Na história, como eu disse para vocês, Deus, ele ensina e ele age através da história. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Se ele é onipotente, ele pode levar e influenciar nas coisas do mundo. E principalmente no Antigo Testamento,
porque ele tinha uma ação mais direta, mas até hoje Deus age profundamente, ele só é mais discreto, ele só não é tão ostensivo como era no Antigo Testamento, mas Deus age em todos os fatos, Deus age na sua vida o tempo inteiro, isso é a providência divina. Não há nada que aconteça no mundo, nem mesmo uma folha que cai de uma árvore não cai sem que Deus o permita. Então, tudo que acontece é ou decisão ou permissão de Deus. Então, Deus sempre agiu na história. E todos os fatos relatados na Bíblia, eles são uma forma de Deus de ensinar o seu povo, de conduzir o seu povo através da história. Tem um padre do século 17 ou 18, um padre francês, se não me engano, ele era o tutor de São Luís IX, que chama... Ai, meu Deus, esqueci o nome do padre. Pois eu lembro. Que ele defende que toda a história da humanidade pode ser dividida e resumida em uma luta do bem contra o mal. Em todo fato histórico tem dois lados lutando, tá? Mas enfim, Deus age através da história. Então os fatos descritos na Bíblia têm a inspiração divina em terem acontecido. Depois Deus age na escrita, naqueles que escreveram a Bíblia. No autor de cada um dos livros ali, ele estava profundamente inspirado por Deus para, naquele momento, escrever. E em como escrever. Uma coisa muito importante se entender da Bíblia, nós cremos na Bíblia como um todo, mas muito mais importante de o que aconteceu, ou como aconteceu, porque, querendo ou não, o escritor ali da Bíblia, o escritor hagiográfico, ele não é um escritor espírita, tá? Ixi, minhas anotações voaram. Um escritor espírita que simplesmente fecha o olho e fica ali, igual com o espírito encarnado nele. A influência de toda a sua formação, a influência da sua cultura, vai influenciar sim em o que está escrito ali. A limitação do conhecimento da humanidade até aquele momento vai influenciar no que está escrito ali. Só que o que realmente Deus inspira e é o mais importante é em por que aquilo aconteceu. Quando a gente fala, vamos citar um exemplo, por exemplo, da Arca de Noé, foi exatamente daquele jeito como que aconteceu. Importa muito menos do que o porquê aquilo aconteceu. Quais os ensinamentos que Deus quis passar naquilo. Tá bom? Eu não estou dizendo nem que aconteceu, nem que não aconteceu. Eu estou dizendo que importa pouco. E o que importa são os ensinamentos que Deus deixa. Tá? Além disso, Deus também inspira no reconhecimento. Que reconhecimento? Eu disse que Deus se fez homem e deixou uma igreja para ser a sua representante, a sua noiva na terra, e enviou o Espírito Santo para que essa igreja não falhasse. Através do Espírito Santo, que é o próprio Deus, são reconhecidos, perceber quais de todas essas escrituras são, de fato, sagradas escrituras, são o que dizemos canônicas, né? São oficiais. Igual a gente tem 46 livros do Antigo Testamento, 27 do Novo, se você for juntar o que escreveram sobre Deus naquela época, dentro daquela realidade, você vai ter 1000 no Antigo e 2000 no Novo. E esse reconhecimento é a obra do Espírito Santo, através da sua igreja, de reconhecer, não, este livro está totalmente de acordo com os ensinamentos de Deus. Ele é canônico, ele faz parte das Sagradas Escrituras. E além disso, depois da Bíblia montada, e Bíblia é um produto ali mais ou menos do século IV, tá? Finalzinho do século IV, ainda assim, a Bíblia toda escrita, todo esse conjunto dos livros, nós temos também a inspiração de Deus para a interpretação do que está ali, porque querendo ou não, tem coisa que conflita uma com a outra. E aí? O que faz? Cada um pode interpretar. O outro ensinamento errado de Lutero é que só cada um pode, a livre interpretação, cada um pode interpretar livremente porque o Espírito Santo veio para todos. Ok, se eu interpreto de um jeito, você interpreta de outro. A Leide vai lá e fala outra coisa. Qual de nós dois está certo? Está certo aquele que falar de acordo com a igreja. Porque a promessa do Espírito Santo infalível é para a igreja. Todos nós temos o Espírito Santo habitando em nós, mas todos nós temos o pecado original em nós, temos os 3 inimigos, né, que são o demônio, o mundo e a carne,
E tudo isso influencia totalmente no que nós vamos falar. Tem as disputas mundanas, tem os valores terrenos. A própria igreja evangélica, depois de Lutero, hoje existem mais, acho que são mais de 7.000 denominações protestantes. Pode ser 700 e eu cometi um zero a mais aí, mas de qualquer jeito, pensa, se existem 700 igrejas protestantes, cada uma defendendo uma coisa, cadê essa livre interpretação com o Espírito Santo? Se Deus é um só, se a verdade é uma só, se a revelação é uma só, se o caminho é um só, como é que a gente pode ter 700 defesas diferentes de qual é esse caminho com a livre interpretação? Deus deixou só uma igreja, e só para ela prometeu a infalibilidade do Espírito Santo. E essa infalibilidade se revela também na interpretação do que está escrito aqui. Se eu discordo da lei na minha interpretação da Bíblia, nós vamos direto na fonte. Você vai no padre, depois você vai no bispo, depois você vai no papa, no catecismo, você vai na sua igreja. Fonte primária. Quem detém toda a verdade é a Igreja Católica fundada por Jesus na Terra. Tá? Segunda razão, por que crer na Bíblia? Os olhos da fé. A gente tende muito a querer que a nossa razão se convença primeiro das coisas. Mas nós temos que entender o seguinte: a nossa razão sem Deus, nossa razão limitada, razão humana, ela tem um teto. E a gente só consegue compreender dentro daquele contexto para o qual nós fomos criados primeiramente. Nós somos criados para o céu, mas nós somos colocados num contexto natural, do mundo material, do mundo dos sentidos. Né? O mundo que a gente consegue perceber através dos 5 sentidos. E a nossa razão, extremamente desenvolvida, exatamente porque somos imagem e semelhança de Deus, ela é capaz de coisas impressionantes, mas ela tem um teto. E as verdades que fogem do mundo natural, do mundo material, não são alcançadas pela nossa razão. Mas Deus nos deu uma virtude teologal. O que é uma virtude teologal? É um dom, um atributo, né, a se desenvolver. Um dom infundido, né? Infundido, exatamente. Infundido pelo próprio Deus. Nós temos várias virtudes que a gente pode desenvolver com nossas próprias forças, mas também vão ter um teto, que as nossas forças não são capazes de ultrapassar. Mas a virtude da fé, especificamente, ela é infundida por Deus, ela é dada diretamente por Deus para que alcancemos a Deus. Como? Porque Deus é um ente, eu ia falar criatura, fazer a maior das heresias, né? Deus é um ente que está além do mundo natural, ele é de um mundo sobrenatural, de uma verdade transcendente, fora desse mundo de tempo e espaço que nós conhecemos. E a nossa razão, totalmente presa ao tempo e espaço, não pode alcançar essas verdades sobrenaturais sozinhas. Para isso nós precisamos dessa virtude teologal da fé que Deus nos dá para que ela ilumine. A analogia boa para a gente entender isso aí é o seguinte: a nossa razão é como se fosse a Terra, o planeta Terra. Tá? E a fé é como se fosse o Sol. E o que acontece? Mesmo o próprio planeta Terra e as maiores verdades do planeta Terra, se a gente não tem o Sol, a gente não enxerga absolutamente nada aqui dentro. Fica tudo na mais absoluta escuridão, nas mais absolutas trevas. Porque a gente é incapaz de enxergar. Agora, querer acreditar em algo próprio desse mundo sobrenatural, através dos olhos da razão, da luz natural da razão, é como querer que a Terra ilumine o Sol. Que primeiro a Terra se ilumine, para só depois o Sol desperte. E a gente não percebe que, na verdade, a Terra se ilumina através do Sol. Então, a fé é esse ato de humildade, primeiro de humildade, de saber que minha razão não pode alcançar tudo. E segundo, uma decisão. Não é ficar aqui esperando eu me convencer para só depois ter fé. Não, eu decido ter a fé. Eu decido acreditar. Só que aí eu conto para vocês que funciona da seguinte forma: uma vez que você decide acreditar e você abre o espaço para Deus, a sua razão começa a se iluminar. E você não fica igual um burrinho de presépio, simplesmente acreditando porque me mandaram acreditar. Como é uma virtude que vem de Deus, que é infundida por Deus, Deus te dá... Deus rompe esse teto que a sua razão chega, e a sua razão começa a perceber, através dos olhos da fé, em que tudo aquilo é verdade.
E aí funciona a dinâmica a seguinte: a luz sobrenatural da fé clareia a luz natural da razão, ilumina a sua inteligência, e a partir do momento em que a sua inteligência está iluminada, você só tem um caminho, você conheceu a verdade. E aí, verdade conhecida é verdade obedecida, não? Porque se Deus te revelou a verdade, uma vez que você conheceu, você obedece, porque se é o próprio Deus que falou, não tem outro caminho. Você pode até, ainda pelas máculas do mundo, pelos vícios próprios do mundo, você pode até falar, ah, não, mas eu discordo. Pô, Deus falou a verdade, quem sou eu? No alto dos meus 41 aqui, Deus eterno para sempre, por todos os séculos dos séculos, falou uma verdade, falou, não, eu discordo. Não existe. Verdade conhecida, verdade obedecida. Ok? Ok. Vimos por que crer na Bíblia. E aí, vamos ver por que não crer somente na Bíblia. Ah, mas não está na Bíblia, então não é verdade. Isso aí é como eu já disse, um dos vícios inventado por Lutero, mas que não fazem muito sentido, e nós vamos ver em que aspectos que ele não faz sentido. Meu papel caiu, eu embolei todas as minhas anotações. Mas a gente acha o caminho. Vamos lá. Então, por que não crer somente na Bíblia? Por 3 motivos. Tá? Num primeiro momento, antes de falar dos 3 motivos, eu vou dizer para vocês que um dos grandes erros de Lutero, o maior de todos os erros do Lutero, mas não é assunto de hoje, é a desobediência. Tá? Mas, a partir da desobediência de Lutero, ele incutiu em uma série de erros. E um dos grandes erros é achar que o cristianismo é a religião do livro. O cristianismo não é a religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra. O que num primeiro momento superficial, pode parecer a mesma coisa. Mas a palavra não é um livro. A palavra é uma pessoa. A palavra se fez carne. O verbo se fez carne. O cristianismo é a religião do Deus que se encarnou. Não é de um livro. Esse Deus ter se encarnado resulta numa série de coisas. Uma delas, o livro sagrado, a Bíblia. O mais sagrado de todos os livros e uma das 3 gigantescas fontes da verdade na igreja. Mas são 3 e não só uma. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro motivo por que não crer somente na Bíblia. A sua origem. Vamos entender. Jesus veio, se fez carne, fundou uma igreja. Essa igreja, durante muitos anos, tem a sua tradição. Quando Jesus morre, na verdade, quando Jesus sobe aos céus, depois que ele morre, ele ressuscita e ao final ele sobe aos céus. Enquanto ele estava, depois que ele ressuscitou, ele ainda ficou por 40 dias entre seus apóstolos, ali acertando uns pontinhos finais. Na hora dele subir, a última coisa que ele fala, e aí você pode olhar a última passagem de cada um dos 4 evangelhos. Eu vou ler para vocês. Em Mateus, ele fala, ide, fazei discípulos entre todos os povos, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai, não escrevei, ensinai a cumprir tudo o que eu vos mandei. Em Marcos, ele termina falando, ide por todo mundo, proclamando, falando, não escrevendo, a boa notícia. Em Lucas, que é mais discreto nisso, mas também ele fala, vós todos sois testemunhas de tudo isso. E em João, aí aquele é mais descarado. Restam muitas... João termina, João fala que Jesus subiu, e aí João encerra o seu evangelho falando o seguinte, restam muitas outras coisas feitas por Jesus. Se quiséssemos escrevê-las, uma por uma, penso que os livros escritos não caberiam no mundo. E assim João encerra o seu evangelho. Ou seja, a ideia não é sair escrevendo. E digo mais, Jesus morreu no ano 33. O primeiro evangelho, há divergências se foi Marcos ou Mateus, mas o fato é, o primeiro evangelho foi escrito no ano 60, 27 anos depois. Pergunto, durante 27 anos nós ficamos sem igreja?
O segundo foi escrito mais ou menos ao mesmo tempo. O terceiro, que é Lucas, foi escrito por volta do ano 80. O Evangelho de São João foi escrito no ano 100 depois de Cristo. São João estava para morrer. Por volta de 90 alguma coisa. São João morreu no ano 100, por volta de 90 alguma coisa. A gente ficou esse tempo todo sem igreja. Mas os outros livros do Novo Testamento, quase todos, se não todos, acho que todos, com exceção do Apocalipse e das cartas de São João, todos os outros foram escritos antes dos evangelhos. Ou seja, eles escreveram aquilo baseado em quê? Já que não tinha evangelho, como é que eles podiam falar de Jesus? Tradição. Tradição apostólica. Jesus pediu para que ensinasse. Ah, mas se sair falando, vai mudando e aí tudo muda. Lembram da promessa de Jesus, do Espírito Santo e da infalibilidade? Que essa igreja jamais sucumbiria? A igreja de Jesus se espalhou através da tradição apostólica. Digo mais do que isso sobre a origem. Estamos falando aí do primeiro século. Ok, aí escreveram o Evangelho. Então, a partir de agora é o Evangelho. Do mesmo jeito que escreveram o Evangelho, tem um tanto de Evangelho. Tem Evangelho segundo Tomé, Evangelho segundo Judas, Evangelho segundo o Escambau 4. Todo mundo queria escrever o Evangelho quando a religião começou a espalhar. E assim, como eu disse para vocês antes, a gente teve centenas, talvez milhares de livros, Evangelho, cartas de não sei quem. São os chamados livros apócrifos, vocês já devem ter ouvido falar. Alguns desses apócrifos têm um valor histórico muito grande. Só não são considerados canônicos. Outros são verdadeiros contos de fadas. Oportunismo puro. E aí? E como que isso se deu? Como que aconteceu? Tem esse tanto de livro no meio disso tudo. A igreja continuou sendo igreja. A igreja sempre foi igreja. Desde o ano 100 e pouquinho, se não me engano, Santo Irineu já nomeou ela de católica. Desde os apóstolos já existiu o seu primeiro catecismo, chamado Didaquê. Desde Santo Atanásio já era descrito todo o ritual da missa, passando por toda a missa como a gente conhece hoje. Isso é um barato. Você vai ler Santo Atanásio falando ali em 100 e pouquinho. Santo Atanásio, se não me engano, conheceu Pedro, ou era discípulo de João. E ele descreve a missa tintim por tintim como é hoje, falando da Eucaristia, falando que já não é mais pão e vinho, mas o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. E tudo isso foi acontecendo. E existia, além da tradição dessa passagem, existia o magistério da igreja. O que é o magistério da igreja? São os ensinamentos da igreja em seus membros. Primeiro os apóstolos, só que os apóstolos uma hora iam morrer, cada um que morria, eles escolhiam um bispo para ser responsável no lugar daquele apóstolo. E também a igreja se espalhou tanto que só 12 não dava. Então, cada apóstolo indicava um ali num outro pedaço de mundo, mas indicado diretamente pelos apóstolos. E desde então, até hoje, chega nos bispos. Essa junção desses bispos, como os membros oficiais da igreja, é quem determina o magistério da igreja, faz os seus ensinamentos. Tem uma bula papal, uma encíclica, tem os concílios, onde todos os bispos se juntam e falam, e decidem, né, e tomam, com a inspiração do Espírito Santo, decidem coisas sobre a igreja. O catecismo da igreja faz parte do magistério da igreja, o código de direito canônico, com todos os seus cânones. Tudo isso é o magistério da igreja. E essa igreja tem a autoridade das chaves, como eu mostrei para vocês. Jesus entregou as chaves para Pedro. Essa igreja tem a autoridade das chaves que tudo que ligar na terra será ligado no céu. Então, tudo que essa igreja ensinar e decidir na terra vale como realidade sobrenatural. Daí vem o magistério da igreja. Essas são as fontes da verdade. A tradição apostólica, passada desde os apóstolos através dos seus bispos. O magistério da igreja, a inspiração para os ensinamentos e as Sagradas Escrituras. Tá, e o que são essas Sagradas Escrituras? As Sagradas Escrituras, elas são fonte da tradição apostólica, elas são fruto da tradição apostólica e do magistério da igreja. A tradição apostólica que existia desde o momento em que Jesus enviou os seus apóstolos e o magistério da igreja, que é a união dos sucessores dos apóstolos, dos bispos, por essas duas coisas juntas que decidiram quais desses centenas, milhares de escritos estariam 100% de acordo com o quê? Com o magistério da igreja, com o ensinamento da igreja, e com a tradição apostólica, na liturgia, na missa,
com tudo aquilo que era ensinado desde sempre pelos apóstolos. Então, só se transformaram em livros da Bíblia aqueles 27 que em nenhum cisquinho divergiam do magistério da igreja e da tradição apostólica. Foi num concílio sinodal, na verdade, em 3 concílios sinodais seguidos, rápidos, da Igreja Católica, dos bispos da Igreja Católica, no final do século IV, ano 393, eu acho, que os bispos da Igreja Católica se juntaram com tanto de livro e falaram assim, ó, esses 27 aqui estão totalmente de acordo, totalmente, sem nada, nem um pontinho de erro. Nem um pontinho de erro. Com a tradição apostólica e os nossos ensinamentos. Esses 27 formaram o Novo Testamento. E aí eu te pergunto, como que você pode falar que só vale o que está na Bíblia, não vale o magistério da igreja, não vale a tradição apostólica, se o que está na Bíblia tem que estar de acordo com o magistério da igreja e com a tradição apostólica? Faz o menor sentido. O tal do onde está isso na Bíblia não faz o menor sentido. Porque essa trindade, né, aqui, essa trindade da fonte da verdade, ela se completa. As Sagradas Escrituras eram muito necessárias, sim, para esse acesso à palavra escrita, para que víssemos as coisas como os apóstolos escreveram nas palavras deles. Mas a tradição é fundamental, porque não cabe tudo num livro, como o próprio Evangelho fala. E o magistério da igreja é fundamental, porque senão eu falo uma coisa, a Leite fala outra, e aí a gente vai pegar a Sagrada Escritura e pode rasgar, porque a própria Sagrada Escritura... Cada um sai e monta uma igreja. Cada um sai e monta uma igreja. A igreja do Daniel dos últimos dias, em Águas Claras. Por falar em últimos dias, meu santo, nós temos aí que encerrar nos próximos 10 minutos, tá? Encerro talvez em 5. Vamos lá. Segundo motivo para não crer somente na Bíblia. Aquilo que a gente já falou. Se é só um Deus, um só Espírito, uma só verdade, um só rebanho, um só pastor, uma só igreja, se eu deixar que haja a livre interpretação da Bíblia, nós vamos ter, cada um vai fundar a sua igreja. E como que a gente vai resolver a divergência entre uma igreja e outra? Como que a gente vai resolver a divergência dentro da Bíblia? Porque, por exemplo, São Paulo fala que basta a fé e não precisa das obras. Tiago fala que a fé sem obras é morta. Quem que vai resolver essa aparente divergência entre São Paulo e Tiago? A Igreja Católica. E é bastante resolvível essa divergência, tá? A questão de São Paulo é que ele está falando dentro de um contexto em que o povo está querendo aplicar uma lei que já era ultrapassada. E Tiago faz uma carta universal. A fé sem obra é morta. A fé sem obras é morta. Último motivo para não crer somente na Bíblia. Lógica. Eles falam, só vale o que está na Bíblia. Só que a Bíblia não fala que só vale o que está na Bíblia. Se a Bíblia não fala que só vale o que está na Bíblia, mas só vale o que está na Bíblia, e a Bíblia não fala que só vale o que está na Bíblia, não só vale o que está na Bíblia. Eles se autoeliminam com esse argumento. E detalhe, a Bíblia não fala que só vale o que está na Bíblia, mas no Evangelho de São João, a Bíblia fala que nem tudo o que aconteceu está escrito, e tem muito mais coisa não escrita do que escrita, porque não caberia em todos os livros. Então, a sola Escritura não passa de uma invenção que não se sustenta. E a conclusão da aula de hoje, desse encontro, é: temos que crer em tudo que crê e ensina a una e santa Igreja Católica Apostólica Romana, o que também inclui a Bíblia. É para crermos, sim, na Bíblia inteira, cada palavra, tudo que está aqui, mas não só na Bíblia, também na tradição e no magistério da Igreja. Falei que era em menos de 5? A parte legal é que você tirou a apresentação e não dá tempo deles pegarem cola, tá? Nós vamos fazer agora, daqui a pouco, um teste, né? Você viu que ele colocou, assim, um monte de figurinhas? Então, depois eu vou mandar para vocês vão ter que fazer prova oral, dizendo, assim, tudo que se refere ali à figura, a que livro, a que fato histórico, tá? A gente não avisou isso antes, que era justamente para vocês não printarem e fazerem colinha, tá? Mas brincadeiras à parte, né?
Obrigada, Daniel. Acho que vou resumir aqui, foi muito bom, né? A gente teve uma visão lá do início, né, até o final, e principalmente essa de que a palavra de Deus, ela é muito importante, mas ela não pode ser, né, interpretada, vista de uma forma única, ali, literal, né? A gente precisa de todo esse contexto. E espero que todos tenham gostado bastante, né? Daqui a pouco vem lá um monte de perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Daniel, tiver alguma dúvida, aproveita, porque depois eu não vou responder, não, tá bom? Aproveita ele aí. Pela minha experiência lá na outra turma, Leide, assim, no comecinho da turma, eles não perguntam nada, fica essa coisa. Vai chegando no final também, uma chuva de perguntas que a gente gasta mais tempo respondendo as perguntas. Esse ainda está bem tranquilo, né? A gente começou faz pouco tempo, então daqui a pouco, acho que do quinto, sexto encontro para frente, começam os desesperos, né? Mas foi muito bom, né? Criem essa intimidade com o manuseio da palavra, não tenham vergonha de dizer que não consegue, né? O Daniel deixou algumas referências ali, explicou como mas podem chamar no privado, né? Porque a gente pode orientar. Tenham essas referências. Uma coisa que sempre ajuda bastante é você pegar o evangelho do dia, né, que você tem aí, que sempre é colocado, a gente posta, né, em vários, e vai procurar lá na Bíblia, que aí você vai tendo esse manuseio, né, todos os dias. A Bíblia pode anotar, pode escrever, tá? Não é nenhum pecado você escrever ali, fazer as suas anotações nela, não, tá? E tenham essa intimidade com a palavra de Deus, porque ter a intimidade com essa palavra, como disse o Daniel, não é um livro, é uma pessoa, né? É Deus, é tudo aquilo que Ele nos ensina, Ele nos deixa. Então, tenham essa intimidade, procurem, estudem. No livro ali, né, antes de cada livro, né, tem toda uma história falando sobre aquele livro, né, dando o contexto histórico de quando ele de quando ele foi escrito, enfim. Isso ajuda muito a gente entender um pouco do que é o livro, tá? Então, algumas dicas aí para que vocês possam fazer. E tenham essa intimidade, não deixem a Bíblia de vocês aberta como uma superstição no Salmo 90, ali que você pega a Bíblia, ela está amarelinha naquela página, as outras nem de escola, né? Ela nunca foi nem manuseada ali para o restante. Só que o Salmo 90, se você não rezar, né, ele não vai adiantar nada, né? Como pendurar o texto no carro e não rezar também. Então, a gente precisa desvincular isso. Você passa lá na página, na casa, tá amarelinha, nem vira do outro lado, tá? Então, vamos ter essa intimidade, entender, buscar, pesquisar. A gente só ama o que a gente conhece. Nós tivemos aí eu vou usar aula, a gente não gosta de falar isso nos encontros, né? Mas foi uma grande aula assim de história, né? Lá do Antigo Testamento, contextualizando com tudo. Então foi muito bom, viu, Daniel? Obrigada. Eu sei o tanto que você é apaixonado. Se a gente deixar aqui, a gente ia dias e dias e dias falando. E é muito bom te ouvir também. Então fica o nosso agradecimento, né? Que Deus o abençoe e o conserve nesse amor pela Santa Igreja e que você possa ir em outras oportunidades, né, nos ajudar também, estar conosco. O que é muito bonito, gente, que eu falei para vocês na igreja, né, é viver uma comunidade. Quando a gente vive em comunidade, a gente nunca está sozinho, né? Então, a gente não tem aqui... a gente tem que ter essa humildade e sempre buscar a ajuda do outro. Então, é nesse sentido que o Daniel veio nos ajudar e tantas outras pessoas poderão vir aqui, vão passar por aqui também com a graça de Deus. Tá bom? Daniel, quer deixar um recadinho, para a gente encerrar? Não, vou só dizer o seguinte, eu vou te mandar o arquivo de Word, e aí é bom que, só mostrando aqui, ó, eu deixei umas passagens em vermelho aí, o ventilador está empurrando, mas acho que dá para ver. Uhum. Tudo que tiver em vermelho nesse arquivinho são passagens bíblicas para vocês treinarem e procurar. Toda vez que vocês virem algo em vermelho no arquivo que vocês vão receber, peguem e procurem essa passagem para vocês irem treinando o manuseio da Bíblia. Tá? Isso tudo que a Leide falou de marcar, ó, a minha Bíblia, toda colorida,
toda escrita que eu vou colocando uma observação aqui e ali. Podem fazer, é para isso mesmo, tá bom? Que bom, obrigada, viu, Daniel? Deus abençoe você, a Fernanda. A Olivia hoje não apareceu aí, né? Não, a Olivia é a pequenininha do Daniel, gente, ela é minha fã, sabe? É uma verdadeira paixão. E, então, assim, muito obrigada, Deus abençoe você, Fernanda, as meninas, tá? Obrigada mesmo de coração pela sua dedicação e por estar conosco nessa noite. Glória a Deus. Agradeço também a presença de todos vocês, a paciência. Registrei aqui todo mundo lá que deixou o nome lá no chat. Já eu disponibilizo lá no grupo, tá? Obrigada, Deus os abençoe. Vou enviar na sequência os arquivos que o Daniel vai me mandar aqui, para que vocês possam fazer. Se tiver alguma dúvida nos estudos, né, podem perguntar, pode mandar. Gostaria de tirar uma dúvida, se o Daniel é possível. Diga, meu santo. Pode abrir o microfone e falar. Bom, vamos lá. Eu tenho uma dúvida, eu estava até conversando com a Leia um dia desses. Eu tenho um aplicativo da Bíblia, né? E um dia a gente, na paróquia, o padre, não me recordo em que momento que foi, se foi com o padre, enfim, pediu para a gente ler um salmo e estava meio distoante, assim, a versão da Bíblia. E eu não consegui até hoje, assim, não sei se as versões que tem aqui, se tem alguma correta, porque a gente falou mais de Bíblia, né? E não a Bíblia de aplicativo, no caso. Então, assim, eu queria saber se teria alguma específica que seria mais próxima do normal. Vê se dá para ver o ícone aí. Também não estou vendo, não. É esse aplicativo aí mesmo. Pode usar. Essa é a Ave Maria. Está com o microfone mutado. Pode usar essa. Essa é a tradução da Ave Maria. Pode usar tranquilo. Perfeito, maravilha. O que acontece com os salmos? Os salmos têm uma divergência numérica nos salmos. E, a depender da tradução... Quer ver? Deixa eu pegar em que ponto que ele se divide. Acho que é o 9 e o 10, por aí. Não. É mais para frente um pouquinho. Estou em Jó. Também não vou achar nada no Jó. A depender da tradução, porque isso é uma questão dos escritos originais, que eles consideravam... teve gente que considerou o Salmo 9 e o 10 como o mesmo Salmo, e tem gente que considera como o Salmo 9 e o Salmo 10. Então, todo Salmo, a partir do 10, as pessoas vão se referir a ele com... a depender da tradução da sua Bíblia, ele vai ser o 22, a depender ele vai ser o 23. Isso vai até os 140 e muitos quando eles se juntam de novo. E aí, necessariamente, toda a Bíblia vai ter 150, mas do 10 ao 140 e alguma coisa... pode ter essa divergência. Pode ter sido por isso que o padre pode ter se referido ao 22 e você leu o 23. O 22 é meu Deus, por que me abandonaste? O 23 é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso na minha. A depender de outro vai ser 21 e 22. Entendeu? Entendi. É porque aqui, por exemplo, olha só, esse aplicativo aqui, não, agora que eu vejo, não é o mesmo, mas, por exemplo, NVT, NV, NTLH, aí, por exemplo, nova versão transformadora, Bíblia Sagrada, enfim, tem N's aqui. Você deve estar com uma... Você tem que tomar muito cuidado em baixar uma Bíblia protestante. Então... digite na sua busca Bíblia Católica ou Bíblia Ave Maria. Que, ó, ele abre... Deixa eu só te mostrar aqui como que ele abre. Claro. Olha lá. Viu? Foi rápido, Perfeito. mas ele abre com a página marrom, o escrito de amarelo, Bíblia Sagrada, embaixo escrito Ave Maria. Maravilha. Perfeito, Daniel. Vai nessa, que assim não tem erro, não. Perfeito. Maravilha. Muito obrigado. Maravilha, gente. Então, vamos fazer aqui a oração, né, para a gente poder encerrar. E depois, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, e a gente vai tentando tirar aí no decorrer dos encontros, e podem mandar também dúvida ou no grupo, ou no privado, e a gente vai tentando responder, tá bom? Agradeço mais uma vez a presença de todos, Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma boa e santa noite, Deus os abençoe, até o próximo encontro. Obrigada, Daniel, mais uma vez, Deus te abençoe, viu? Um beijo, gente.